Bom, boa noite. Boa noite. É um pouco friozinho aqui, mas agradecer a presença de todos e todas. Aqui ao lado do Manuel Palácio, presidente do INEP, também dos diretores aqui, e da nossa coordenadora geral do Enem, Fernanda, também da nossa coordenadora Andréa. E nós vamos fazer um breve balanço aí da aplicação das provas hoje. Hoje nós passamos o dia aqui hoje de plantão na sede do INEP, acompanhando desde a distribuição dos malotes, das provas, até o início das atividades, o encerramento. Hoje tive a satisfação de ter a presença do presidente Lula aqui com a primeira-dama, e visitar e cumprimentar os servidores do INEP, acompanhar a sala de situação, onde a equipe passou o dia monitorando as ocorrências, a distribuição, o andamento da aplicação das provas. E nós vamos rapidamente aqui, eu quero dizer que o acontecimento de hoje envolveu mais de 380 mil colaboradores em todo o país. E eu quero aqui, antes de apresentar, fazer um agradecimento aos Correios, que fez toda a distribuição da logística das provas, agradecer ao Ministério da Justiça e Segurança, através da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, que acompanhou também a logística da distribuição e todas as intercorrências que ocorreram durante a aplicação. Agradecer aos governos estaduais, aos governadores, aos secretários estaduais da Educação, aos secretários estaduais de Segurança Pública, à Polícia Militar, que fez todo o apoio também na aplicação no dia de hoje. Também agradecer aos governos municipais, prefeitos, secretários, órgãos de trânsito também que apoiaram a aplicação da prova. Agradecer ao Ministério das Minas e Energias, que prontamente apoiou no restabelecimento das escolas em São Paulo, pelas mudanças, pelas ocorrências climáticas que tiveram, mas todas as escolas de São Paulo tiveram a aplicação da prova. Agradecer também à Rede Nacional de Certificadores, agradecer aos servidores do INEP, aos servidores do MEC, e também agradecer à imprensa pelas dicas, sugestões, tutorial, todo o acompanhamento, as orientações, dúvidas que tiveram. Todas as matérias têm sido publicadas, importantes para orientar, levar informação aos quase 4 milhões de inscritos do Enem desse ano. Queria destacar também o agradecimento à importância dos governadores e muitos prefeitos de capitais que garantiram a gratuidade no transporte público durante o dia de hoje. Alguns estados foram gratuitamente, outros foram reduzidos, enfim, cada um contribuindo para garantir a mobilidade hoje dos estudantes no Enem. Eu quero aqui pedir para que eles repitam e fortaleçam isso no próximo domingo, dia 12, no segundo aplicação da prova. Dizer que é a primeira vez que o Enem, nesses 25 anos, a prova é colorida, exatamente para facilitar pessoas daltônicas, tudo isso foi estudado pela equipe. Também é a primeira vez que o cartão resposta é ampliado para pessoas também com deficiência visual. Dizer que nós, esse ano foi um ano que a gente conseguiu reverter um pouco a tendência que era decrescente das inscrições do Enem, até o ano passado. Tivemos aí praticamente cerca de 500 mil inscritos a mais do que comparado com o ano 2022. Então, isso é um esforço também que o governo tem feito para retomar que os nossos jovens realizem o Enem e realizem a esperança, a construção dos sonhos de fazer a universidade. Também é a primeira vez que o Nordeste brasileiro foi a região que mais tivemos inscritos no Enem, pela primeira vez, e mais de 60% dos inscritos são mulheres. Portanto, são informações para nós importantes nessa primeira etapa do Enem 2023. Bom, um balanço rápido aqui da aplicação. Já repeti aqui um pouco, as provas foram coloridas e o cartão resposta ampliado, foi a novidade dessa edição 2023. Hoje, as provas foram de linguagens
códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. O tema da redação nós divulgamos aproximadamente às 14h08, né, com desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, esse foi o tema da redação desse ano. Aí um pouco da logística, 1.750 municípios envolvidos, 9.396 locais de prova, 10.086 coordenadores envolvidos, em 132.466 salas de aplicação das provas em todo o país. Então, isso mostra a dimensão da realização, da logística, da aplicação da prova do Enem. Bom, então, um pouco por unidade da federação, número de municípios que houveram aplicação da prova, locais por município, número de coordenadores e salas da realização de provas. Então, um pouco daqueles 132 mil salas, tá, aí por município, aliás, por estado, e número de municípios envolvidos. E por isso fiz questão de agradecer os governadores, prefeitos, secretários estaduais, municipais, todos aqueles que se envolveram nessa logística. Né. Aí um pouco do primeiro dia do balanço, nós tivemos aí inscrições confirmadas, como eu falei anteriormente, tivemos 3.939.242 inscrições confirmadas, 13,1% a mais do que o ano de 2022, cerca de 500 mil, e um pouco menos, né, 460 e poucos mil. Bom, o percentual presente, apesar de não ter fechado ainda 100%, nós estamos com 98,3% dos dados apurados, por isso nós estamos esperando um pouco, mas 98,3% está aí embaixo no rodapé, dados preliminares ainda, até às 20 horas do dia 5 de novembro, 98,3% dos dados apurados. Nós tivemos a presença de 71,9% dos inscritos esse ano no Enem, portanto, 28,1% ausentes no primeiro dia. Então, comparado aí com 2022, mais ou menos dentro do percentual de 2022, foi 28,3%. Então, bom, aí a ausência por unidade da federação, a gente pode observar que o maior foi na Amazônia, teve 44% de ausentes, né? Essa apresentação pode ser repassada depois para vocês. E São Paulo, que era uma preocupação, ficou abaixo da média, 26,8%. O segundo foi, acho que foi 44%, 33% foi o Acre, foi o segundo estado, com maior ausência, mas na média deu 27,1%. Bom, tivemos alguns problemas pontuais, tivemos 4.293 participantes eliminados na prova durante o dia de hoje, por portar equipamentos, tudo isso previsto no edital, portar equipamentos eletrônicos, ausentar-se antes do horário permitido, que era às 15h30. Eu gostaria de saber se há alguma preocupação especial do INEP e do Ministério com o episódio de vazamento de foto de provas que houve durante a aplicação das provas. A gente sabe que o INEP já pediu a abertura de uma investigação por parte da Polícia Federal. Gostaria de saber como é que vocês avaliam o ocorrido. Se parece que foi mais de uma foto, né? Duas fotos diferentes, de provas de cores diferentes que teriam vazado. Gostaria de saber se vocês já têm alguma informação sobre isso. Olha, nós sabemos que houve a circulação de imagens na internet de provas. Essas imagens passaram a circular após o fechamento dos portões, após o início, né, da aplicação. E a solicitação é de que a Polícia Federal faça as investigações necessárias, porque os estudantes só podem sair com a prova a partir das 18h30. Né? Então, qualquer momento anterior às 18h30 constitui uma infração e deve ser apurado. Queria só reforçar que o Palácio dizendo que a circulação dessas imagens ocorreram após o início das provas, portões fechados.
A Polícia Federal já está investigando os fatos, inclusive fizeram 2 diligências, uma em Pernambuco, onde um proprietário de um conteúdo digital divulgou a imagem, portanto, já houve essa diligência, e outra diligência aqui também no Distrito Federal. Então, eu conversei com o ministro Flávio Dino, conversei com o superintendente da Polícia Federal, portanto, a polícia está engajada para identificar, fazer toda a investigação e poderá fazer outras diligências nas próximas horas para a gente identificar essa divulgação dessas fotos após o início da aplicação das provas. Não, 2 diligências a Polícia Federal já fez, uma em Pernambuco e outra no Distrito Federal. A informação que eu tenho aqui em Pernambuco foi num proprietário de conteúdo digital que publicou, e vários tiveram acesso para saber de onde ele pegou essa informação. Então, e o outro foi aqui no Distrito Federal, que eu não sei onde foi a diligência. Ok? Boa noite, Odile Nascimento, do Poder 360. Antes de tudo, eu queria saber quando é que a gente vai ter esse dado consolidado, porque é um dado parcial, 98,3% dos dados apurados. E também queria saber se houve uma mudança no direcionamento da prova esse ano, que no ano passado não abordou temas como ditadura, esse ano teve ditadura, Palestina, enfim. Olha, os números devem ser fechados de hoje para amanhã. Faltam apenas algumas informações de locais de aplicação. Eu acredito que amanhã de manhã nós teremos os 100% já apurados. Com relação à confecção das provas, elas são elaboradas por professores, né, das nossas universidades, das nossas escolas de educação básica, professores especialistas de cada área. Não há qualquer intervenção da administração. Elas são feitas com inteira liberdade e especialmente baseadas, né, nas referências curriculares nacionais, o que assegura um alinhamento com o que é praticado nas nossas escolas. Boa noite, Nathalie Machado, da Record TV. Eu gostaria só de confirmar com os senhores a respeito do vazamento dessas imagens após o início da prova. São 2 pontos. Uma questão, isso não invalidaria a aplicação dessas provas após o vazamento dessas imagens? E como os senhores consideram o vazamento dessas imagens? Isso pode ser considerado normal ou não? Tem que sim ser apurado? Olha, a partir de 13h, os portões de todos os locais de aplicação são fechados e o início da aplicação das provas ocorre a 1h30, às 13h30. As imagens circularam após o fechamento dos portões e o início da aplicação. É claro que constitui um delito e deve ser apurado circular imagens de uma prova que até às 18h30 deveria permanecer restrita aos estudantes que participam. E isso será apurado. Boa noite, Caroline Bandeira, do Jornal Globo. Ainda sobre esse possível vazamento, o INEP ele falou com a assessoria, divulgou uma nota para a imprensa dizendo que ia tomar os procedimentos cabíveis, né? Eu gostaria de saber que procedimentos são esses, se a PF apurar que é um servidor do próprio INEP ou algum avaliador que fez esse vazamento. Obrigada. Não, como o próprio ministro o ministro há pouco fez menção, a Polícia Federal iniciou o processo de apuração e já realizou algumas diligências relacionadas à questão. Não há a menor dúvida de que essas imagens passaram a circular depois do fechamento das portas. Então, não há nenhuma possibilidade de envolvimento de qualquer servidor do INEP, até porque eles não tiveram acesso a essas provas no momento de sua aplicação. Inclusive, o próprio INEP, nós divulgamos o tema da redação antes mesmo da imagem
do tema da redação for divulgado nas redes sociais. Tem mais alguma pergunta? Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo. Tudo bem, gente? Queria saber em relação a essa possibilidade de reaplicação nos casos de problemas de logística, enfim, São Paulo, Paraná, teve muitos problemas, às vezes pessoas que ficaram, não conseguiram nem sair de casa, ficaram sem luz, e também teve esse problema da alocação dos candidatos numa distância maior do que prevê o edital. Hoje mesmo eu entrevistei um candidato que é Planaltina e foi mandado aqui para o plano piloto, assim, né? São quase 60 quilômetros. Como que o INEP vai analisar esses pedidos, exatamente para saber quem é que tem direito, quem não tem, para fazer essa reaplicação, tendo em vista esses casos todos, tanto a alocação equivocada, quanto esses problemas por conta das chuvas e tal? Bom, nós já tínhamos informado, já tínhamos dado essa informação, mas nós queremos aqui reafirmar que todos aqueles que, por um erro estabelecido pela empresa que foi contratada para a realização da prova, que ultrapassou o que diz o edital, terão direito à reaplicação da prova no dia 12 e 13 de dezembro. Terão prazo para que possam... Porque tem gente que resolveu fazer a prova, pode ter sido... Né, eu conheço casos de pessoas que resolveu ir fazer a prova, mesmo ultrapassando os 30 quilômetros. Mas aquelas pessoas vão ter que fazer o pedido e terão, repito, o direito, não só as questões de logística de hoje, mas também todos aqueles que ultrapassaram os 30 quilômetros do local de aplicação da prova, que consta no edital, terão o direito de realizar a prova no dia 12 e 13 de dezembro. Vai ter um prazo. A análise dos casos aqui, quando o estudante ele solicita a reaplicação, há um campo em que ele afirma que a razão para ter solicitado aquela reaplicação está relacionada à distância entre o local de residência e o local de prova no município. Essa solicitação será validada pela nossa equipe de dados, porque os dois endereços constam, né, da nossa base de dados e serão verificados se procede. E uma vez verificada a procedência, a reaplicação está assegurada entre 12 e 13, nos dias 12 e 13 de dezembro. Sim, há também outros casos, não são apenas esses casos de alocação em local de prova com distância superior a 30 quilômetros. Há casos em que o participante não conseguiu fazer a prova por dificuldades de acesso em regiões que estão afetadas por alguma calamidade. O INEP, para cada solicitação dessa natureza, seja por questões climáticas, ou seja por decorrência de qualquer outro tipo de acidente, que envolva autoridades municipais e estaduais, em contato com as autoridades estaduais e municipais, será avaliada a procedência da solicitação e atendida pelo INEP nos casos que for confirmado. Há também registros, durante a própria aplicação, de situações involuntárias que impediram a execução das provas. E, nesses casos, também serão aceitas as solicitações de reaplicação. Claro, e além disso, os casos de doença, né? Oi, aqui. Paula Ferreira, do Estadão, boa noite. Eu queria perguntar em relação à abstenção desse primeiro dia. Há uma expectativa muito grande do governo de elevar esses números de participação, né, no Enem. E a gente vê que a abstenção ela se manteve alta, né, quase estável em relação ao ano passado. Como que vocês avaliam esse percentual não ter oscilado e que tipo de estratégia vocês pretendem colocar em prática para tentar, finalmente, reduzir essa abstenção no próximo exame? Primeiro, é importante comentar que houve, de fato, um aumento no número de participantes que foram até os locais de aplicação e fizeram a prova. Nós estamos falando que um percentual se manteve, mas nós temos muito mais jovens fazendo o Enem nessa edição. A intenção, é claro, de estimular sempre a uma maior participação, mas teremos esse ano muito mais jovens, né, com participação efetiva nesse processo de seleção para
o acesso à educação superior, que é o nosso Enem. Boa noite, Dalton, da EPTV. Queria tirar duas dúvidas. Uma sobre essa questão da nova orientação da prova, esse ano em relação a anos anteriores, se isso teve ligação com uma atualização do banco de questões ou um aumento desse banco, que passou vários anos sem ser atualizado. E se os senhores têm conhecimento de um episódio no interior de Minas Gerais, em Poços de Caldas, sobre a apreensão de uma pessoa com uma faca numa das escolas onde houve recentemente um ataque com 3 vítimas fatais. Se tem mais informações sobre isso, e caso não tenham, se o senhor pode fazer um alerta em relação às proibições do edital sobre isso, porque a gente vem reparando um aumento nesses casos, se é possível falar sobre isso também. Obrigado. Com relação ao banco de itens que é utilizado para a confecção das provas, nós temos, ao longo desse ano, a Diretoria de Avaliação da Educação Básica realizou um esforço muito significativo para pré-testar itens, né, ir a campo e conseguir validar novos blocos de itens. Isso, de fato, resultou em benefício para a confecção das provas. Com relação aos problemas de Poços de Caldas, talvez outro... Enfim, alguém aqui do INEP tem informação, eu não tenho notícia desse episódio. Não sei se o Ricardo recebeu esse tipo de informação. Boa noite a todos e a todas. Até o momento, essa informação não havia chegado até nós, mas tem um ponto que você destaca que é muito importante, né, que é a impossibilidade, a indicação de não utilização de qualquer arma, né? A gente sempre fala que para que os participantes utilizem o cartão de confirmação de inscrição, que é um item não obrigatório, né? E levem a sua caneta preta, né, em material transparente. Qualquer outro material levado, a gente incentiva a não levar. Nada tecnológico, né, para não correr o risco. Vocês perceberam aí o número de eliminações por celular, e muitas vezes essa eliminação ela não está vinculada à questão de fraude, ela está vinculada à questão do celular que ficou ligado e aí disparou um alarme, uma mensagem ou qualquer coisa do tipo. Realmente, nós não recebemos nenhuma informação, mas é importante que isso fique consignado aí para que todos saibam. Boa noite, Marina Franceschini, da Globo News. Hoje o presidente Lula falou em não cobrar mais a taxa de R$ 85. Queria saber se isso já está dentro do planejamento de vocês, em quanto tempo isso pode vir a acontecer, enfim, se foi uma ideia que ele lançou hoje, como é que está esse planejamento, por favor? Eu quero dizer que nós vamos trabalhar todas as estratégias para estimular o aumento do número de inscritos no Enem nos próximos anos. A gente já conseguiu esse ano reverter a tendência que ao longo dos últimos anos vinha de queda. Portanto, a ideia de isentar a taxa, praticamente hoje, todos os alunos que estão regularmente matriculados no 3º ano do ensino médio, que vão realizar as provas, seja de escola pública ou seja bolsista de escolas particulares, já não paga o Enem, taxa do Enem. E vamos trabalhar, porque há algumas recomendações também do Tribunal de Contas da União, então, mas há um desejo, né, que será estudado não só essa questão do pagamento da taxa, mas outras ações que possamos articular junto aos estados para mobilizar, porque quando a gente tem estados que 80%, 90% dos alunos se inscrevem no Enem, nós temos estados que menos de 50% se inscrevem no Enem que estão no 3º ano. Então, é preciso trabalhar para que haja uma articulação com os estados, com os entes federados, para que a gente possa garantir a inscrição e a participação do jovem no Enem, porque é a forma, a porta de entrada que esse jovem tem para o ensino superior. Portanto, nós vamos trabalhar, ao finalizar esse Enem, nós vamos fazer uma avaliação e traçar algumas estratégias para o Enem de 2024. Ok? Bom, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, agradecer também o trabalho que vocês realizaram até esse momento e agradecer também mais uma vez a presença hoje, que foi muito simbólica, a presença do presidente Lula, no primeiro ano do seu 3º mandato, do primeiro Enem
de seu terceiro mandato. Ele que veio aqui fez questão de vir com a primeira-dama para parabenizar e saudar, cumprimentar todos os servidores do INEP. Ontem também fez um vídeo, gravou um vídeo desejando boa sorte a todos os participantes. Portanto, quero mais uma vez agradecer aos servidores do INEP, aos mais de 380 colaboradores em todos os estados e municípios, e agradecer a vocês da imprensa brasileira. Então, muito obrigado.